Vamos trazer o doutor Samuel Damin para os palcos virtuais do DCM, Sara. Doutor Samuel, bem-vindo à live da tarde aqui do DCM, tudo bem? Muito boa tarde para todos aí, obrigado pelo convite. Obrigada. Doutor, uma satisfação recebê-lo e a importância do senhor estar aqui agora para a gente, né, conseguir compreender, a grosso modo, pelo menos, um pouco do que foi o procedimento do presidente Lula, essa trepanação que a gente tem falado aí, né, com base na hemorragia intracraniana que o acometeu, e também depois entender o pós-operatório. Vamos começar numa linha do tempo. O presidente Lula cai alguns dias atrás, acho que mais de mês atrás, né? E aí esse evento de agora é reflexo diretamente ligado daquela lesão que ele sofreu, correto, doutor? Correto, doutor, a gente sabe... Doutor, eu sei que você vai responder agora, eu só queria pedir uma gentileza, desculpa te interromper, só para você colocar o celular na vertical, para a gente igualar aqui os quadros, tá? Acho que você quer dizer na horizontal, né? Na horizontal, isso. Na horizontal, isso. Tá na vertical já, isso. Isso, ótimo, aí, muito obrigada. Maravilha, muito Deixa bom. Só ver se ele vai... Peraí. Tava bom ali, aí, tá muito bom. Tá perfeito. É que ele não tá segurando muito legal aqui. Que nem o meu suporte aqui. O meu suporte, ele tem que encilhar, às vezes, ele aqui. Ele é arredio, né? Mas a gente vai acertando no ao vivo mesmo, doutor Samuel, ajustando os detalhes para a gente ouvir um pouco mais a respeito do procedimento do presidente Lula. E você vai mandando, assim como a Valéria Lira, né, que nos trouxe um super sticker de 1,49. Esse é o espírito, Valéria. Obrigado mesmo a todos que vão chegando. Doutor Samuel já estável para nos atender. Doutor, comecemos então com esta relação. A queda de dias atrás com a urgência do procedimento de agora. Bom, a informação que a gente teve é que o presidente teve uma queda no dia 19 de outubro, se não me engano. E isso alerta, né? Toda pessoa que tem uma queda, que mesmo que seja um trauma, né, uma pancada na cabeça, e que ela não seja tão importante assim do ponto de vista de trazer preocupação naquela hora, né? Muitas vezes isso daí pode vir a se agravar mais adiante. Principalmente o quê? Principalmente se essa pessoa ela já tiver um pouco mais de idade, né? Então, no caso do presidente, 79 anos, e tiver outros fatores de risco. Eu particularmente desconheço o histórico de doenças aí do presidente, né? O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então, só isso daí já seria aí, digamos, um outro fator de risco, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes têm o sangue mais fino, por assim dizer. Então, essas hemorragias, elas podem aparecer. Só que, assim, aparece uma hemorragia bem pequena inicialmente, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, e ao longo dos dias e eventualmente das semanas, isso daí começa a tomar mais volume, tá? Não é que o sangramento ele continua, mas aquilo forma uma espécie de uma cápsula em volta do sangue, e você vai tendo um efeito que a gente chama de osmótico, né? Ou seja, aquela parte que está ali que tem o sangramento vai puxando o líquido de fora, né, da região ali onde está o cérebro e vai aumentando e causando pequenos microsangramentos. Isso aí causa então um ciclo vicioso, né? E essa hemorragia, esse hematoma, né, ele vai crescendo. Importante mencionar que o hematoma ele não é o hematoma subdural crônico, que é o hematoma que ele teve, não é um hematoma que é dentro do cérebro, ele é um hematoma que fica entre o cérebro e a dura mater, uma das meninges aí do nosso cérebro. Doutor, desculpa até, a minha preocupação mais urgente agora para entender esse quadro, ela tem algumas tecnicidades que eu quero que o senhor explique, mas eu não posso deixar a sua fala passar sem algum tipo de correção. Essa informação que o senhor diz receber da imprensa, eu mesmo joguei no Google aqui agora, e qualquer vinculação do presidente Lula ao excesso de álcool, ela se dá na matéria mais recente de 2004 da Folha de São Paulo, de fontes bastante questionáveis. Então, eu acho que não viria ao caso, né, desse enquadramento que é uma popular maneira de descredibilizar o presidente, atribuí-lo ao abuso de álcool em especial, né?
Nunca tivemos o registro disso, tivemos, no máximo, notícias, né, por vezes falaciosas, desse abuso do álcool. Nunca se registrou nada a respeito de um presidente que não fizesse o uso social do consumo de bebida. É importante pontuar para que nós não deixemos a esteira dessas informações criar um quadro que não corresponde. Sobre o cenário agora, o presidente Lula fica sob observação nas próximas 48 horas. O doutor Calil disse que é tudo muito simples, é tudo muito tranquilo. Porém, o que eu pergunto para o senhor há algum risco nas próximas 48 horas, haja vista esse procedimento, para a saúde do presidente Lula? Com certeza, do ponto de vista médico, né, você pode ter uma série de complicações, né? A principal delas é algum tipo de infecção, né? Então, que pode levar a eventualmente uma meningite, alguma coisa nesse sentido. Você pode ter nas pessoas idosas, então também é mais fácil você ter pneumonia depois de um processo de intubação, né? Que foi o caso dele, né? Para tomar uma anestesia geral, para fazer esse procedimento, né? Porque você toma anestesia geral, você não vê nada. Ah, além disso, você tem o risco daquela hemorragia ela se reformar, tá bom? Só me retratando aqui, né? Quando eu falo em abuso de álcool, gente, eu não estou falando da quantidade que é utilizada, eu estou falando da pessoa utilizar o álcool, tá? A gente sabe que o álcool ele é uma substância que não é benéfica, né? E que não existe nenhuma dose segura para consumo do álcool. Então, quando a gente fala de abuso de álcool, aquele vinhozinho, aquela cervejinha, isso daí é considerado abuso de álcool. Então, não estou querendo denegrir a imagem de ninguém, não. Eu estou só falando aí o que é considerado para a saúde, tá? A intenção não é essa, não, viu? Entendemos. É importante só por conta da narrativa histórica que é criada por veículos tradicionais da extrema-direita e também por narrativas pontuais políticas que sempre colocaram o presidente nessa condição de narrativa. Então é importante nós de alguma maneira, esfumaçarmos da maneira correta os vetores de saúde do presidente Lula. O doutor Marcos Caseiro entrou conosco hoje pela manhã, vereador eleito em Santos, no Litoral Paulista, e uma das sugestões que ele dá, e aí eu quero ouvir o senhor a respeito, é que o presidente Lula deveria se afastar do cargo para se cuidar, né, explicando, né, que esse pequeno furo tem a cerca de 3 centímetros na caixa craniana do presidente, que drenou o sangramento e tal, ele deu todo esse ambiente pra gente, e ele disse que um mesinho seria bom para o presidente despressurizar qualquer tipo de risco. O senhor compartilha dessa visão? Honestamente, não, tá? Eu acho que quando a gente está lidando com uma pessoa que está num cargo alto, no caso o cargo máximo da nação, os limites eles são um pouco diferentes do que a gente consideraria para uma pessoa, assim, para um cidadão, tá? É claro, né? Tem toda a estrutura, né, de poder, tem todo enfim, tem o vice-presidente, tem lá o presidente da Câmara, tem todo mundo para, digamos assim, tomar conta da casa, né? Os assessores e tal. Mas o hematoma subdural crônico não é uma doença complexa. Apesar de ser potencialmente fatal, é uma doença de tratamento relativamente simples e cuja recuperação ela costuma ser rápida, né? Ainda mais quando a pessoa não tem nenhum tipo de alteração neurológica, né? Então, o que a gente escutou aí hoje é que ele teve muita dor de cabeça, né? Mas que não teve nenhum tipo de paralisia ou alteração do tipo uma síndrome confusional, uma sonolência, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a partir do momento que a pessoa está nas faculdades mentais, né, e pode, digamos assim, despachar, né, como presidente, né, eu acho que assim, um mês seria uma coisa exagerada. Talvez aí alguns dias aí, obviamente, para ter um repouso, né, um pós-operatório, etc., né, mas se afastar 100%, eu não vejo necessidade, não, honestamente. Ele teve um pouco de febre, doutor. Isso é comum também por conta desse aspecto dessa concentração da hemorragia ali? Em geral, né, quando tem um processo cirúrgico, né, uma agressão cirúrgica que a gente chama, por menor que seja, você pode
tem o quadro de febre porque o corpo ele se sentiu agredido, digamos assim, então você tem uma reação Uhum. inflamatória no organismo, então você pode de fato ter uma reação febril. Isso vai depender do se essa febre se sustenta, se não sustenta, né? E precisa obviamente ser vista a origem dela. Então, do ponto de vista prático, a gente acaba fazendo alguns exames de sangue, né, raio-x do pulmão, acaba fazendo eventualmente exames de urina para detectar possíveis infecções, né, que a gente, é o que eu estava falando anteriormente, né, você perguntou, tem algum risco, né, agora pós-operatório imediato? Tem, né, tem esse risco que a gente mencionou. Mas, em geral, febre no primeiro pós-operatório, no pós-operatório imediato, não é uma coisa preocupante. Qual é a referência que a gente pode explicar para a nossa audiência, se há algum tipo de relação, ou se há pelo menos uma antessala desse quadro do presidente com relação ao AVC de fato? Ele é uma espécie de AVC? Ele é um aviso de AVC? Tem alguma relação ou não necessariamente? Na verdade, não tem nada a ver, tá? Uhum, O AVC, como a gente conhece, né? é, ele tem duas formas, né? Tem um AVC hemorrágico, tem um AVC isquêmico. O AVC isquêmico é quando você tem um entupimento de uma artéria cerebral, e aí uhum, tem falta de suprimento de sangue para um território do cérebro. O AVC hemorrágico acontece quando a gente tem estoura, digamos assim, um vaso, né? O rompimento de um vaso. Essa ruptura leva a um derramamento de sangue ali no parênquima cerebral, né? Ou seja, dentro do cérebro. No caso dele, a gente teve uma hemorragia que foi de causa traumática, né? Então a gente afasta isso daí como AVC. O AVC em geral ele é espontâneo, tá? muito bom. Eu estava procurando aqui agora, a data da queda do presidente foi 19/10, até é mais antiga do que eu imaginava, do que eu tinha como memória, né? Isso, 19 de É, outubro. faz tempo já. E não é um quadro comum um cenário, ou né? Um cenário de um mês e meio depois ter algum tipo de recorrência por conta daquela lesão, ou é algo comum? É comum, sim. É, a gente a gente está à frente de um serviço de residência médica, né? Eu trabalho aqui na prefeitura de São Paulo e a gente, inclusive, tá. Você falou do AVC, a gente está na iniciativa do AVC aqui do município de São Paulo. Uhum, E o hematoma subdural crônico é um dos hematomas, assim, uma das lesões traumáticas mais comuns que a gente tem em idosos, né? uhum. E a gente vê bastante os nossos residentes, né, os médicos residentes que são neurocirurgiões em treinamento, eles têm a oportunidade de operar muitos casos semelhantes. Então, assim, pelo Brasil inteiro, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai se identificar com isso, porque tem muita gente que teve hematoma subdural crônico. A gente já teve a Uhum. oportunidade de operar centenas de casos desse daí, então, ao longo de 20 anos aí de carreira, então é bastante comum, sim. É que às vezes a gente não ouve falar, né? Mas quem está dentro do nicho, como a gente vê com muita frequência mesmo. A orientação, pelo menos a fala do Dr. Calil é de que, né, o presidente mantém todas as suas funções neurológicas, não há nenhum tipo de afetação, mas a longo prazo, de alguma maneira, isso pode mudar em contexto? Qual é o tipo de cuidado que ele tem que ter? Uma nova batida na região pode formar novos coágulos? Como é que funciona? Uma nova batida pode sim formar uma nova coleção, então isso daí obviamente tem que ser tomado cuidado. E quanto mais passa o tempo, né, geralmente menor a chance dele ter algum tipo de risco, né, os riscos vão diminuindo e a gente pode ter um novo hematoma subdural mais adiante? Pode, tá? Uhum, Eventualmente pode. Mas, como eu disse, conforme vai passando o tempo, a chance é cada vez menor, né? uhum. O fato é que, assim, a gente tem, as pessoas idosas, elas têm uma tendência maior à queda, né? O tempo de reação vai ficando menor, a, a gente tem a atrofia do cérebro, né, que tem um papel crucial nisso daí, né? Porque quando a gente tem uma queda, né, a gente tem um líquido ali dentro da cabeça, que é o líquor, que funciona como um coxim de proteção para o nosso cérebro.
Uhum. O fato é que quando a gente tem um pouco de atrofia no cérebro, o volume do cérebro diminui e você fica, digamos assim, como se fosse o cérebro dentro de um aquário, né? E se você tem uma queda, esse cérebro chacoalha ali dentro e os vasos, principalmente as veias do cérebro, eles ficam é, suscetíveis a um estiramento que pode levar a uma ruptura e pode levar a esse hematoma subdural, que essa daí geralmente é a história natural, é como se forma o hematoma subdural. Então, é claro, novas quedas, né, podem levar a hemorragia tanto no mesmo local como eventualmente até do outro lado, né? Muito bom. Doutor, se o senhor precisasse agora, para a gente resumir o nosso papo, trazer, né, vamos dizer assim, um checklist, né, das orientações para os próximos dias, em especial após o presidente já deixar o hospital, tentar retomar suas atividades, que deve ocorrer na próxima semana. A partir disso, que tipo de orientações o senhor daria? Porque, afinal de contas, o presidente Lula ele desempenha um papel de extremo estresse, de extremo cuidado, de muita movimentação, né? Como o senhor disse, as questões da área têm que ser preservada, mas o presidente Lula não consegue ficar parado numa vida cotidiana que seria de daqui um pouco mais simplificar numa realidade doméstica, né? Ele tem muitos deslocamentos, tem exaustivas horas de trabalho, afinal de contas é o presidente da República. O que orientações o senhor daria, haja vista o contexto do paciente em específico? Bom, a orientação inicial obviamente, retomar, assim que for tirado o dreno, né, dele, retomar, então, uma fisioterapia, uma rotina de deambulação, ou seja, voltar a andar o mais rápido possível, né, para minimizar riscos aí de infecção e de trombose, que isso a gente sabe que também pode acontecer. Depois disso, quando for para casa, manter cuidados do tipo ter sempre a gente às vezes não dá muito valor para isso, né? E não dá muita atenção, mas hoje em dia a pessoa passa dos 60 anos, a gente esquece que passou dos 60 anos é considerado idoso, né? Então é importante que tenha sempre aquelas estruturas de barras para de segurança, né, para estar se apoiando, tanto no banheiro quanto eventualmente no quarto, próximo da cama, né? Isso não é uma coisa só, digamos assim, para pessoas entre aspas, que estão inválidas ou etc. Não, pelo contrário, né? As pessoas idosas como um todo, elas deveriam ter esse cuidado, né? É, Acho que manter uma rotina, inicialmente uma alimentação aí rica em proteína, né? Que é super importante para a recuperação no pós-operatório. Ah, e assim, do ponto de vista de agenda presidencial, é claro, né? Obviamente, despachar eventualmente de casa apenas assuntos de extrema importância aí nos primeiros dias e eventualmente ter um afastamento aí de pelo menos uns 15 dias aí, isso daí seria, acho que o ideal para ele ter uma recuperação mais plena aí e voltar com mais disposição, digamos assim, pro Palácio lá do Planalto. Muito bom. Muito obrigado, doutor Samuel.